a lição de número 7, que nos traz um tema: a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há também pecado oculto. Como sempre, vamos também fazer a leitura do textuário da lição, que nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A introdução nos fala: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Nós vemos na lição anterior que Elifaz, de princípio, ele começou elogiando Jó, dizendo que Jó era um homem justo e que muitas pessoas ali na redondeza iam até Jó buscar conselho, e Jó, através do conselho da parte de Deus, levantava aqueles irmãos que estavam abatidos, passando por momentos de dificuldade na sua vida. Então, de início, Elifaz, na lição passada, ele traz esse relato, elogiando Jó, de que tudo aquilo que ele fazia durante o período antes da sua aprovação, mas que depois que veio a aprovação, Jó, ele estava se lastimando e não estava seguindo aquilo que ele ensinava às outras pessoas. Ele ensinava que Deus poderia recuperar, fortalecer, levantar, mas quando ele se encontrou em um momento de dificuldade, ele agora não estava agindo de conformidade com os seus ensinamentos, que ele procedia com outras pessoas. Isso foi na lição passada. Então, agora surge o segundo amigo de Jó, Bildade. E Bildade, ele também segue pela mesma linha que Elifaz anteriormente estava seguindo, né? Sobre a teologia da retribuição. Ou seja, se uma pessoa estava padecendo alguma enfermidade ou estava passando por algum momento doloroso, é porque existia algum tipo de pecado que ele cometeu. Então, eles acreditavam que se alguém estava passando algum momento de dificuldade na sua vida, alguma catástrofe, é porque existia algum pecado que a pessoa havia cometido. Então, Bildade, ele começa assim, trazendo, acusações sobre Jó, fazendo com que Jó confessasse algum tipo de pecado. Já Elifaz argumentou que Jó estava passando aquela dificuldade porque ele havia cometido pecado, Elifaz. Agora, Bildade, indo pela mesma meta de Elifaz, mas havendo a acusação sobre Jó de que Jó havia cometido algum pecado oculto. Ou seja, Jó estava padecendo aquelas catástrofes porque existia algum pecado oculto na vida de Jó. Queridos, na Bíblia, nós vemos que alguns personagens, Acã, bem mais conhecido, que estava ali no tempo de Josué. Quando Josué estava para invadir a Canaã, mas primeiramente ele ia passar por Ai também, já tinha passado por Jericó e agora estava enfrentando uma pequena cidade chamada Ai. E aquela pequena cidade ia ser fácil para o povo de Israel destruí-la. Mas só que Josué preparou o seu exército, um pequeno grupo de pessoas, para estar invadindo Ai. Ele sabia que aquela quantidade de pessoas seria fácil adentrar naquela pequena cidade e destruir. Mas nós vimos que Acã, ele, mesmo recebendo a instrução de que não deveria pegar nada ali daquela cidade, ele ali, quando derrotou, em parte, alguma população
que estava naquela cidade, ele pegou uma capa de ouro. E aquela capa serviu de tropeço. Em meio ainda à batalha, ele ali furtou uma capa de ouro. E ali serviu de tropeço para todo o exército de Israel, vindo assim, tendo que recuar na batalha. Aí era uma pequena cidade, mas por causa do pecado oculto de Acã, ele, o povo de Israel, teve que recuar, sair da cidade, porque estava perdendo em meio à batalha. Então, nós levamos também para a nossa vida cotidiana. A palavra de Deus diz que aquele que confessar e deixar, alcançará misericórdia. Então, queridos, se eu ou você, por algum deslize, cometemos algum tipo de pecado, temos que confessá-los a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas transgressões. Nós sabemos que somos homens, estamos sujeitos a cometer pecado, mas temos um advogado, como diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso fiel advogado e com certeza intercederá a Deus em nosso favor. Mas basta a cada um de nós que havemos cometido algum tipo de pecado, confessarmos a Deus e Ele, através da misericórdia em Jesus Cristo, nos perdoará de todo o pecado. Por isso, não deixe nenhum pecado oculto na sua vida, porque com certeza isso só trará para si prejuízo. A Bíblia também nos diz que Bildade estava ali acusando Jó de que toda aquela dificuldade, toda aquela calamidade que ele estava passando é porque existia algum tipo de pecado oculto e que ele deveria confessar. Então, Bildade queria que Jó confessasse o pecado, o suposto pecado que Jó havia cometido. Mas essas acusações, nós que lemos a palavra de Deus, sabemos que não era desse jeito. Jó, ele era um homem justo, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. A própria palavra de Deus, o próprio Deus, deu testemunho de Jó diante de Satanás. E tudo aquilo que estava acontecendo com Jó era porque Satanás não estava contente com a vida de Jó. Deus estava abençoando Jó, todos os seus 10 filhos. Jó era um homem mais rico daquele tempo. Ele também tinha uma família abençoada e que servia a Deus. E Jó, ele tinha o cuidado de que todas as vezes que seus filhos se reuniam, ele, após isso, ele sacrificava a Deus. Se por um acaso algum dos seus filhos houvesse transgredido ou blasfemado contra Deus, Jó sacrificava para que Deus perdoasse assim os seus filhos. Ele era um verdadeiro pai que servia a Deus, ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Então, quando Bildade acusava Jó, ele estava acusando falsamente, porque Jó ele era um homem reto e não havia cometido nenhum tipo de pecado para que viesse estar diante daquele quadro. Queridos, nós vemos também que Bildade, ele, na sua teologia, ele acreditava que os filhos de Jó morreram porque eles cometeram algum tipo de pecado contra Deus. Bildade acreditava que os pecadores eles eram punidos de duas formas. A primeira forma eram punidos através da morte, Deus sentenciava a eles a morte, ou eles recebiam algum tipo de punição, que era o caso de Jó. Jó estava ali sentado, passando dificuldades, com várias chagas sobre o seu corpo. Era uma das punições de Deus. E outra punição era a punição voltada à morte, que Bildade acusava os filhos de Jó de ter cometido algum pecado e foram sentenciados à morte. Mas nós sabemos que nada disso era verdade. Sabemos sim que existe
a teologia retributiva, ou lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Se ele está plantando uma vida de pecado, com certeza ele irá colher uma sentença da parte de Deus. Mas não era o caso de Jó. Jó era um homem reto, temente, e que se desviava do mal, seguindo assim a palavra de Deus. Jó, ele deveria confessar seus pecados. Segundo Bildade, Jó deveria confessar o pecado oculto que estava na vida dele. E após ele confessar o pecado oculto, ele ia receber a restauração de Deus. Então Bildade estava levando a Jó para que ele confessasse o pecado oculto, o suposto pecado oculto, e assim recebendo a restauração. Então Bildade, ele trazia essa teologia da retribuição. Ou seja, se o homem cometeu algum tipo de pecado, ele será automaticamente sentenciado por Deus. E outra coisa, que Bildade acreditava nessa teologia, que se alguém estivesse passando alguma calamidade, mesmo justo, ele estava cometendo algum pecado. Ou seja, todos que estavam cometendo algum pecado estavam sentenciados a passar alguma calamidade. Mas o justo, ele não deveria passar nenhuma calamidade, porque Deus, sendo um Deus justo, não iria imputar nenhuma situação constrangedora sobre o justo. Mas perante a Bíblia, queridos, nós vemos que Abraão, ele passou um momento de dificuldade na sua vida. E a Bíblia diz que Abraão era um homem justo. Então, essa teologia de Bildade não é 100% correta. O justo, sim, pode passar momento de dificuldade. O justo pode ficar enfermo. O justo pode passar um momento de calamidade na sua vida. Pode perder o emprego. Pode perder seus filhos até mesmo em um acidente. Nós vemos que Davi, ele depois que coabitou com Betseba, ele perdeu um filho na gestação de Betseba. Ele passou um momento de calamidade. E também nós vemos que alguns filhos de Davi houveram morrido. O próprio Absalão foi ao encontro de Davi para querer matá-lo. Davi teve que fugir. Então, um homem de Deus, um homem justo, pode sim passar um momento de dificuldade na sua vida. Isso não é a questão de que ele havia cometido algum tipo de pecado. Qualquer um de nós estamos sujeitos a passar momentos de dificuldades em nossa vida. A palavra de Deus nos diz que a chuva cai sobre o ímpio e também sobre a lavoura do justo. Mas Deus, com certeza, estará sempre com o justo. O ímpio irá perecer. No momento certo, Deus irá retribuir o ímpio devido às suas obras, mas o justo florescerá como uma árvore plantada juntos a ribeiro de água, tá bom? Então, que nós possamos estar sempre praticando o bem, ainda que passemos provações em nossas vidas, mas Deus estará sempre conosco, assim como lá na frente iremos ver que Deus, ele irá mudar o cativeiro de Jó, trazendo assim tudo aquilo que ele havia perdido e dando muito mais do que ele havia perdido, porque Deus, ele não desampara os seus servos. É muito bom, queridos, sermos fiéis a Deus em tudo. Se você está passando algum momento de dificuldade na sua vida, saiba que Deus é um Deus que prove todas as coisas. Abraão, quando estava subindo ali o Monte Moriá com seu filho, Deus estava com ele e providenciou ali o cordeiro para o holocausto. Assim também Deus vai providenciar uma bênção especial para a sua vida. Ele não te abandonou. Ponha no seu coração, Deus, ele não abandona nenhum filho seu. Assim como a mãe não abandona seu filho, assim também muito mais o nosso Deus não irá te abandonar, tá bom? Então, Bildade, ele queria assim que Jó confessasse o pecado oculto, mas nós sabemos que Jó não havia cometido nenhum tipo de pecado para estar passando
aquela provação. É uma questão de Deus e Satanás. Satanás acusava a Jó diante de Deus de que Jó só iria servir a Deus, só estava servindo a Deus por causa dos benefícios de Deus sobre a vida. E Deus ali permitiu com que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Começou tocando ali sobre os filhos de Jó, que em um só dia todos morreram. E depois Satanás, não contente, tocou na finança de Jó. Vieram ali os caldeus, os sabeus, e acometeram todos os rebanhos de Jó, além de um fogo do céu que caiu sobre as ovelhas, matando assim todas as ovelhas. E em um só dia Jó também perdeu toda a sua vida financeira. Após isso, Jó se encontrou cheio de úlceras malignas sobre o seu corpo e se assentou sobre a terra, o pó e a cinza, e disse: nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu para lá retornarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim Jó não pecou contra Deus. Tá aí, queridos, finalizamos assim mais uma lição da Escola Dominical, lição de número 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há algum pecado oculto. Mas nós aprendemos aqui que o justo, ele pode passar também um momento de calamidade, mas que Deus é poderoso para tirar ele dessa situação e prover uma bênção especial para a vida. Que Deus abençoe a todos. E está aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E se Deus permitir, estaremos aqui, na próxima lição, trazendo mais uma lição assim para o nosso crescimento espiritual. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.